Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Gibrilde Amilai e hoje vamos dar continuidade à sequência de aulas de macroeconomia. Hoje vamos determinar analiticamente o equilíbrio entre a curva IS e LM, ou seja, vamos estabelecer o equilíbrio simultâneo entre a curva IS e LM. Então, se gostar do vídeo, deixe um like, subscreva-se no canal e comente sobre os conteúdos que gostaria de ver nos próximos vídeos. Então, vamos para a nossa aula. Então, para facilitar a percepção, antes de determinarmos aqui o equilíbrio, coloquei aqui a curva IS antes da dedução do rendimento disponível para facilitar nas substituições. Então aqui temos a curva IS e aqui LM. Então, para saber como chegamos a ter essas fórmulas, essas curvas, tem que assistir à aula anterior que mostra passo a passo como determinar as curvas IS e LM, porque hoje vamos determinar o equilíbrio. Então, para determinar o equilíbrio das curvas IS e LM, primeiro vamos passar a curva IS, que é rendimento igual ao consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes o rendimento disponível mais os gastos governamentais autônomos mais o investimento autônomo e menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a taxa de juros. Então, aqui nós queremos determinar o equilíbrio. Então, aqui temos a função LM que está isolada à taxa de juros. Então, no lugar da taxa de juros, nós vamos substituir com a função LM. Então, vamos colocar um parênteses curvos. Então, o investimento é igual à sensibilidade da procura da moeda em relação ao rendimento sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso vezes o rendimento ou a renda menos 1 sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso vezes a oferta da moeda autônoma sobre o preço. Então, assim começamos a determinar o equilíbrio. Então, isso fica rendimento é igual ao consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes o rendimento disponível. Nós já tínhamos visto como determinar, ou já vimos como determinar o rendimento disponível nas aulas anteriores, mas vou colocar aqui como uma recordação a fórmula do rendimento disponível. Nós sabemos que o rendimento disponível, que é o YD, é igual a rendimento menos o imposto autônomo menos a propensão marginal do imposto vezes o rendimento mais as transferências autônomas. Então, essa é a fórmula para determinar o rendimento disponível que nós vamos substituir no lugar do rendimento disponível. Então, isso fica rendimento menos o imposto autônomo menos a propensão marginal do imposto vezes o rendimento mais as transferências autônomas. Então, ainda isso mais os gastos governamentais autônomos, mais o investimento autônomo e menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, vai multiplicar com tudo isso que está no parênteses. Então, fica
sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, vezes a sensibilidade da procura da moeda em relação ao rendimento, sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso vezes o rendimento. Então, menos 1 sobre H, ou no lugar do 1, vamos substituir com o B, porque também vai multiplicar. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, fica menos B sobre H vezes a oferta da moeda autônoma sobre o preço. Então, aqui já aplicamos propriedade distributiva. Então, vamos fazer o mesmo aqui com a propensão marginal ao consumir para o rendimento disponível. Então, fica rendimento é igual consumo autônomo mais a propensão marginal ao consumir vezes o rendimento menos a propensão marginal ao consumir vezes a taxa de juro autônoma, e ainda menos a propensão marginal ao consumir vezes a propensão marginal do imposto vezes o rendimento, e ainda mais propensão marginal ao consumir vezes as transferências autônomas, mais os gastos governamentais autônomos, mais o investimento autônomo, menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, vezes a sensibilidade da procura da moeda em relação ao rendimento e a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso vezes o rendimento menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, vamos só escrevendo as letras para o vídeo não ficar muito longo. Vezes MS sobre o preço. Então, aqui nós vamos isolar o nosso Y, o nosso rendimento, porque é o que nós queremos determinar. Queremos a renda de equilíbrio, ou seja, o equilíbrio entre a curva e esse ILM. Então, vamos passar todas aquelas variáveis que tem Y para o primeiro membro. Então, fica Y, que já estava no primeiro membro. Então, temos aqui a propensão marginal ao consumir vezes o rendimento está adicionado. Então, passando para o primeiro membro, passa a subtrair. Menos consumo, propensão marginal ao consumir vezes o rendimento. E ainda menos propensão marginal ao consumo vezes a propensão marginal do imposto vezes o rendimento. Aliás, é mais, não menos, porque aqui está com um sinal negativo. Então, passando para o primeiro membro, passa com um sinal positivo. E ainda mais a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a sensibilidade da procura da moeda em relação ao rendimento sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso vezes o rendimento. Então, passamos todas as variáveis com a letra Y para o primeiro membro e vamos copiar tudo que está no segundo membro. Então, isso fica... Aliás... CT... Ainda mais propensão marginal ao consumir, mais as transferências autônomas, mais os gastos autônomos, mais o investimento autônomo e ainda menos B sobre H vezes MS sobre P. Agora vamos isolar o nosso Y. Então, isso fica Y. Aqui sai o Y, fica 1
menos, sai o Y, fica a propensão marginal a consumir, mais, sai o Y, fica a propensão marginal a consumir vezes a propensão marginal do imposto. Então, mais, que sai o Y, fica a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros vezes a sensibilidade da procura da moeda em relação à renda sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação ao investimento. Então, isso, fechamos o parêntese. Agora, temos aqui tudo isso. Isso vamos considerar como demanda agregada autônoma. Isso é demanda agregada autônoma. Então, fica a demanda agregada autônoma menos a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros sobre a sensibilidade da procura da moeda em relação à sensibilidade da procura da moeda em relação à taxa de juros. Então, isso menos MS sobre P. Então, isso é vezes. Então, vamos passar tudo isso para o segundo membro. Então, fica Y igual a 1 sobre 1 menos C mais CT mais B K sobre H. Então, isso vezes, vamos colocar dentro de parênteses isso, então fica demanda agregada autônoma menos B sobre H MS sobre P. Então, assim determinamos analiticamente o nível de rendimento de equilíbrio entre a curva IS e LM. Esse é o equilíbrio simultâneo entre a curva IS e LM, mas podemos ir mais a fundo e vamos considerar isso como um multiplicador. Então fica renda igual a um multiplicador, renda igual a um multiplicador vezes a demanda agregada autônoma menos B sobre H vezes MS sobre P. Então, renda é igual a multiplicador vezes A menos multiplicador vezes B sobre H. Então, isso vezes MS sobre P. Então, assim determinamos o equilíbrio simultâneo, o equilíbrio entre a curva IS e LM analiticamente.